A situação na Ucrânia continua se agravando, e os sinais de alerta estão por toda parte. Analistas revelam que Putin não está apenas testando limites, ele executa um plano meticuloso de agressão, com ataques cada vez mais ousados e letais. Em uma das maiores cidades da região, um bombardeio recente deixou um rastro de destruição, dezenas de feridos, pânico generalizado e a população em estado de choque. Enquanto isso, relatos de trens em chamas e passageiros em desespero reforçam a ideia de que a guerra já chegou ao coração da Rússia, seguindo à risca o roteiro traçado pelo Kremlin. A Ucrânia, por sua vez, não ficou parada. Autoridades ucranianas tomaram uma decisão crucial, abriram as portas para que países da OTAN operem em seu espaço aéreo, reforçando a defesa contra os ataques russos. Mas a tensão não para por aí. A Alemanha iniciou um processo de deportação que chama atenção pela sua peculiaridade: enviar criminosos de volta ao Afeganistão, um país com o qual não mantém relações diplomáticas oficiais. A justificativa? Não se trata de reconhecer o Talibã, mas de garantir que a deportação aconteça. Enquanto isso, negociações discretas já começaram, e o próximo passo pode ser um diálogo direto em Cabul. As notícias mais urgentes desta segunda-feira, 15 de setembro, trazem detalhes exclusivos e preocupantes. Um ataque russo a uma área rural na região de Sumi deixou um saldo trágico: 12 civis feridos, entre eles um em estado grave, além de 30 máquinas agrícolas destruídas. As autoridades locais confirmam que 2 mísseis foram lançados, e as investigações continuam para apurar as circunstâncias do bombardeio. No mesmo dia, a Rússia utilizou pelo menos 3 mísseis do tipo S-300, nenhum deles interceptado pela defesa antiaérea ucraniana. A escalada não se limita ao território ucraniano. Em Kramatorsk, 3 explosões atingiram o centro da cidade, deixando 9 feridos e danos significativos na área urbana. Equipes de emergência trabalham sem parar para conter os estragos, enquanto a população tenta se recuperar do susto. Mas o que mais assusta é o que está sendo discutido nos bastidores da OTAN: a possibilidade real de drones e mísseis russos cruzarem a fronteira e atingirem países como Polônia e Romênia. O secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, foi claro: é do interesse do Ocidente agir, porque a Ucrânia já superou a Europa em capacidade de defesa contra drones. Não somos nós que ensinamos os ucranianos, são eles que nos ensinam. A proposta vai além. Stoltenberg sugeriu monitorar de perto a frota russa no Mar Báltico, alertando que qualquer navio suspeito poderia desencadear uma catástrofe ambiental. Moscou, é claro, não ficou calada. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou a ideia como provocação ocidental e prometeu uma resposta à altura. Enquanto isso, a realidade já mostrou que a paciência está se esgotando. No dia 10 de setembro, 19 drones russos invadiram o espaço aéreo polonês, e caças da OTAN foram acionados para interceptá-los. Dos 19, 17 foram derrubados. Mas a que custo? Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra acreditam que esses ataques não são coincidência, mas sim um teste deliberado. Moscou estaria coletando dados sobre a capacidade de resposta da OTAN, avaliando tempos de reação e pontos fracos na defesa. A versão é corroborada por autoridades da própria aliança, que classificam os incidentes como provocações intencionais. Lembrando que no sábado anterior, 2 caças F-16 foram acionados às pressas após radares detectarem um drone não identificado se aproximando da fronteira ucraniana. O episódio ocorreu em meio a uma nova onda de bombardeios russos contra alvos ucranianos no rio Danúbio, aumentando ainda mais a tensão na região. O que mais preocupa os especialistas é uma declaração recente de um analista militar russo, que afirmou que a Ucrânia é uma das poucas nações com experiência real em guerra moderna, e que deveria compartilhar esse conhecimento com aliados, incluindo Belarus e outros membros da OTSC. A mensagem é clara: Moscou não está apenas lutando uma guerra, mas também tentando redefinir as regras do jogo. E você, nosso leitor, tem um papel fundamental nessa história. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário e até mesmo assistir aos nossos vídeos até o fim faz toda a diferença. São esses pequenos gestos que ajudam a levar a verdade adiante, alcançando milhares de pessoas que ainda não têm acesso a informações confiáveis. Juntos podemos garantir que mais vozes sejam ouvidas e que a realidade não seja distorcida. Continue conosco, sua participação é essencial. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, Donald Trump não poupou críticas à Europa. Em um discurso contundente, o ex-presidente dos Estados Unidos acusou os aliados europeus de falta de firmeza no enfrentamento à Rússia. Nós somos amigos, mas vocês não estão fazendo o suficiente, disparou.
Trump deixou claro que está disposto a impor sanções duras contra Moscou, mas exige que a Europa faça o mesmo. Eles continuam comprando petróleo russo. Não quero que comprem. As sanções atuais não são rigorosas o suficiente. Estou pronto para agir, mas eles precisam elevar o nível de pressão ao mesmo patamar que o nosso. O republicano não poupou palavras ao dizer que novas restrições poderiam atingir não apenas o setor petrolífero, mas também o sistema bancário russo. No entanto, ele reconheceu que a decisão final cabe ao atual presidente dos Estados Unidos. São tempos desesperadores, e medidas desesperadas são necessárias. As sanções contra a Rússia já deveriam ter sido implementadas há muito tempo. Há um grande interesse no Congresso, e estou pronto para trabalhar com a Casa Branca e o Senado para tornar isso realidade. Trump justificou o adiamento das medidas com as negociações em andamento com a União Europeia para uma ação conjunta. Resta saber se esse novo capítulo de sanções terá o impacto esperado. Enquanto isso, a Alemanha segue em frente com seu controverso plano de deportação, mesmo sem relações diplomáticas com o Afeganistão. O ministro do Interior alemão foi enfático: não se trata de reconhecer o Talibã, mas de garantir que criminosos afegãos sejam enviados de volta ao seu país de origem. As primeiras conversas já aconteceram, e agora o governo alemão planeja levar as negociações diretamente para Cabul. A pergunta que fica é: até onde a Europa está disposta a ir para manter sua segurança? E agora a Alemanha dá mais um passo ousado: enviará representantes diretamente a Cabul para avançar nas negociações. Vale lembrar que Berlim havia suspendido as deportações após a tomada do Talibã em 2021, mas, há um ano, retomou as expulsões. Só em julho, 81 afegãos com histórico criminal foram enviados de volta, um número que não para de crescer. Mas o que começa como uma medida de segurança logo se transforma em um efeito dominó perigoso. Primeiro são os aviões, depois, as infraestruturas críticas. E a Rússia já sente na pele o preço dessa estratégia. Ataques coordenados contra a malha ferroviária russa revelam uma guerra silenciosa, mas devastadora. Em junho, uma explosão na linha entre Malaya Arkangelskaya e Glazounovka, na região de Oriol, deixou 2 guardas da Rosvardia mortos, um com as pernas arrancadas, e paralisou o tráfego. Mais de 15 composições ficaram retidas, centenas de passageiros presos em vagões sem luz, água ou comunicação, sob um calor sufocante. As autoridades prometeram ajuda, mas o que chegou foi apenas espetáculo. Alguns receberam pacotes de biscoitos, outros nada. Proibidos de deixar os trens mesmo após horas parados, muitos pagaram até 25 mil rublos por um táxi para escapar, um absurdo que expõe a fragilidade do sistema. E os ataques não param. Em agosto, um trem de combustível foi sabotado na região de Leningrado, explodindo 15 vagões-tanque. O alvo? A logística militar no fronte de Kharkiv e Sumi. Não foi acidente, foi cálculo. Cada explosão enfraquece a capacidade russa de sustentar suas operações, cada atraso em suprimentos é uma vitória tática para a Ucrânia. Enquanto Moscou tenta minimizar os danos, a realidade é clara. Sua infraestrutura está sob cerco, e as consequências serão sentidas não só nas linhas de frente, mas em toda a economia do país. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a China enfrenta seu próprio pesadelo. A segunda maior economia do planeta patina, a produção industrial cresceu apenas 5% em agosto, o pior resultado desde 2024, e as vendas no varejo avançaram míseros 3,4%, abaixo das expectativas. A confiança do consumidor está em queda livre, o mercado imobiliário congelou, e a taxa de desemprego sobe lentamente, mas de forma implacável. Pequim prometeu um crescimento de 5% este ano, mas, sem estímulos fiscais urgentes, essa meta parece cada vez mais distante. Os analistas são unânimes: o dragão asiático está preso entre uma demanda interna fraca e uma guerra comercial com os Estados Unidos que não dá sinais de trégua. O que era para ser um desenvolvimento de alta qualidade, se transformou em um jogo de sobrevivência. E enquanto o mundo observa, a pergunta que não quer calar é: até quando a China conseguirá sustentar essa fachada de estabilidade? A geopolítica nunca foi tão imprevisível. De Cabul a Moscou, de Pequim a Berlim, as peças se movem em um tabuleiro onde cada jogada pode desencadear uma crise. E no meio desse caos, uma coisa é certa: quem não se adaptar será engolido. A pergunta não é se as próximas semanas trarão reviravoltas, mas quais serão, e quem pagará o preço mais alto. Obrigado por acompanhar até aqui. Sua atenção é o que nos move a ir além das manchetes. Compartilhe, comente e debata, porque em um mundo onde a informação é poder, cada voz faz a diferença. Até a próxima!
Que as notícias sejam sempre a seu favor.